noite. Essa questão fala aí sobre uma substância, um hidrocarboneto de fórmula C6H14. E aí mostra que no frasco 1 apresenta uma temperatura de ebulição por volta de 68 graus Celsius, enquanto no frasco 2 nós temos aí 49 graus Celsius. Então, diferentes aí temperatura de ebulição, indicando que a estrutura, muito provavelmente, é diferente, mesmo que você tenha a mesma fórmula molecular. É um caso de isomeria. Com fórmula C6H14 é possível a gente escrever essas 5 estruturas diferentes, né? E perceba que você tem ali tamanhos de estrutura diferentes. Uma de cadeia normal, enquanto aqui aquelas indicadas com cadeia ramificada, né? Legal. E a gente vai então atrás do que ele está perguntando. Uma possível explicação para essa diferença de temperatura de ebulição é que, então note que ele está perguntando por que você tem diferentes temperaturas de ebulição. Falar em temperatura de fusão, ebulição, nós sabemos que ele está indicando uma propriedade física de uma substância. Sendo assim, nós vamos atrás do tipo de interação intermolecular. A gente sabe que as substâncias, no caso dos isômeros, apresentam temperaturas de ebulição diferentes de acordo com seus tamanhos. Quanto maior é o tamanho da molécula, mais calor me dá. Quanto maior for a estrutura, eu sei que maiores são os pontos de interação uma molécula com a outra e, consequentemente, mais difícil de separá-las. Requer uma maior quantidade de energia na forma de calor e, por isso, uma maior temperatura de ebulição. Do ponto de vista da química orgânica, a gente pode falar para os isômeros, quando nós temos uma cadeia normal, ou seja, não ramificada, a temperatura de ebulição ela é maior. E por outro lado, quanto mais ramificada e menor, consequentemente, for a estrutura desse meio composto, você vai ter uma temperatura de ebulição menor, beleza? Essa é a ideia que então a gente tem que ter em mente para aí achar a alternativa correta. Tem um item que ele fala que as moléculas constituem um par de isômeros óticos, cujas propriedades físicas, como o ponto de ebulição e o desvio do plano da luz polarizada, são distintas. Na verdade, os isômeros óticos somente se diferem através aí da rotação da luz plano polarizada, né? Porque todas as outras propriedades físicas são exatamente iguais, excetuando aí a rotação da luz. Tá falso esse item, não tinha nem que pensar nas estruturas para falar que esse item aqui estava falso. O outro diz que os dois compostos apresentam isomeria cis-trans, sendo que o hidrocarboneto do frasco 1 é o isômero cis, uma vez que a sua temperatura de ebulição é maior. Bom, também não tem nada a ver, porque nós conseguimos observar que a fórmula aqui é de um hidrocarboneto, um alcano, C6H14, CnH2n mais 2. Não tem como ter isomeria cis-trans para isômeros de cadeia aberta, sem que tenha aí a presença de uma dupla ligação. Todos os compostos aqui são saturados, apenas simples ligações. Beleza? Então tá falso. Outra coisa. Em relação à isomeria cis-trans, o isômero cis é aquele que apresenta a menor temperatura de ebulição. Já poderia aí invalidar esse item, uma vez que ele confundiu as coisas. O trans tem a maior temperatura de ebulição e o cis a menor. Tá falso esse item. O próximo ele diz que as substâncias presentes nos dois frascos são as mesmas, pois apresentam a mesma fórmula molecular, podendo ser classificadas como isômeros. Na verdade, os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Cada uma dessas 5 moléculas descritas aqui na lousa são substâncias distintas entre si. A única coisa que elas guardam em comum é a mesma fórmula molecular e, consequentemente, a mesma massa molecular. Tá? O próximo diz que o composto do frasco 1 pode ser o 2,2 dimetilbutano, enquanto o composto aí presente no frasco 2 pode ser o N-hexano. Aqui ele trocou, inverteu, né? Porque no frasco 1 é aquele que apresenta a maior temperatura, 68 graus Celsius, então tem que ser o de cadeia normal. Esse N que ele coloca pra gente em frente ao nome do composto, N-hexano, é aí chamado então de N de normal. É uma cadeia normal não ramificada. Hoje a IUPAC não recomenda mais a utilização desse N, é simplesmente chamar de hexano. Né? Tá falso esse item porque a gente já tinha aí, nesse caso observado que a maior estrutura de cadeia normal é que apresenta a maior temperatura de ebulição. Assim chegamos na alternativa correta, onde ele fala que os compostos podem apresentar isomeria plana. É verdade, todos eles aqui são isômeros planos entre si, possibilitando arranjos distintos das cadeias carbônicas e diferentes interações intermoleculares. Então, ele colocou uma resposta de maneira bem genérica, mas que engloba realmente as diferenças. São isômeros planos, lembrando que isomeria plana é aquela diferente da isomeria aí espacial, tá? A cis-trans especificamente e a ótica. Então, uma isomeria plana aqui. No caso, são isomerias
de cadeias normais e cadeias ramificadas. Aqui são isômeros de posição, a gente também poderia citar entre 2 e 3 isômeros de posição, 3 e 4 também isômeros de posição, e a diferença é justamente no tamanho. Quanto maior o tamanho, mais calor me dá, quanto menor o tamanho, menor a temperatura de ebulição. Beleza? É isso aí, turminha. Até a próxima.